Perdoe, gente. Hoje, pela primeira vez, aconteceu um acidente. Uma vez em pá, concluí no Sarave, antes da hora. Por isso estou começando no Sarave. Novamente do começo. E vou repetir tudo que já havia dito. E continuar. Respeitando. Eu vou tentar assinar a vez tem que concluir então. Hoje ainda vamos lá, começando novamente. Boa noite a todos e a todas. Hoje de julho de 2020, são 20 horas e 14 minutos. Na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. Hoje, sábado, tinha de pouco assunto, mas tem assunto para a gente começar. Tinha de ter oficial da Fórmula 1, treino de parada de chuva, que demora um pouco para acontecer por conta da chuva. Mas Luiz Hamilton conseguiu no finalzinho a pole position e vai dar na pole ao lado de Max Verstappen. A Ferrari vai muito mal, não consegui colocar, só consegui colocar um carro do primeiro. Foi bonita para aquela batalha. Na Fórmula 1 brasileiro não foi bem. O melhor colocado foi Guilherme Maia. Guilherme Maia não, foi Guilherme Felipe do Covente, que ele ficou na 13ª posição. Guilherme de Maranhão ficou do último colocado. E a mão até a segunda corrida da vitória, a corrida mais curta. No futebol, amanhã é a final do Campeonato Carioca, primeiro jogo. O Flamengo tem a base de Ponente, ele será bombado por conta de ele será bombado e a vaga dele deve ficar com o Michael Roberto. Só se ele não pode muito bem botar Capicó por lado de campo e jogar o Bento. Ou se está de Capicó e jogar com o Michael, que ficaria Michael, Arcaenda, Capicó, ou se não Capicó, Bento e Arcaenda. O Flamengo tem muitas opções e ainda vive a indefinição de seus diretores. Se ele vinga, vai vingar. Ainda ninguém sabe. As informações são contadas. Mas vamos ver lá. O primeiro jogo está final amanhã. O segundo, a Encanto da tarde, de sensacional horário de Brasília. E na quarta-feira, 21h30, horário de Brasília, o segundo jogo está final. Ambos no Maracanã. Amanhã, mando do Fluminense e na casa, mando do Flamengo. E na guerra política, então, aqui com a corona de sensação de ontem, hoje de julho de 2020, de ontem não de hoje, hoje de julho de 2020, e eu com a coisa interessante, ele não está aí. Primeiro é que uma reportagem da época
Moda che immagino emergiamo, sicuro è importante. Telefatto o cui è l'editore di te, per la presidenza ai Bolsonaro. Secondo è importante, l'università di Sina, Foca, Calipai, Tupiawi, Sintata Gano Copenodona, fu importante minuto. Tembakama Pumisero, un agricoltore un agricoltore di non Maria da Bai, che poi ho finito per la vita epoca. Che quando era piccola, aveva da Bai, che giocava comunque a boccare di luce. Che a casa la di cadarsi, tu per dita. Ma in che ancora molto di poco sicuro, a me pur tornato mai nell'osso. Poi voce mai mamma betta. Na che ci tu fai. Parli le paghe un po', che un attimo e mezzo di anno. Sa così che usa mai oltre che un po' buca, un po' smunito. Ecco, è già sì, ha importanza di poco mi posso venire. Chi vuole iniziare, chi vuole fare, a partire quando sono, ti fare poco ma non si hai, composa ancora, fare cani, fare alimentazione. Chi era, mancava come Fernando Henrique Cardoso, il Lula unico. E continuo com sua imposição, mas o assino emergencial agora é maior. É demais que 50% do 50 milhões de brasileiros pensam no auxílio emergencial. Só que isso para a pessoa que não tem a pessoa uma noção exata, que não consegue ver um horizonte maior, tem um papel decisivo na hora do voto, ou é um votamento do voto. Só que nós precisamos nos conscientizar e conscientizar a toda a nossa sociedade. Primeiro, a assistência social não é um favor de nenhum governo. Um minuto. Oggi è domenica saltato. Ainda é um jeito. Perdoar um incidente. Como dizia, a assistência social Maria Maia. Boa noite para a senhora Emiliana. Boa noite, Emiliana. Não é favor de nenhum governo. A assistência social é obrigação. O nosso governante, quando são eleitos de uma voz, chulam perante a Constituição Federal, combina. E na Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã não cai uma série de direitos de garantia fundamentais. Então é bom ficar dentro a isso, para que a gente não avalie um governo sobre a sua política assistencialista. Isso é uma parte importante, mais uma parte
tem muita onda que tem que ser apagada para dizer sim, um governo é bom. Oi, outra notícia é que a governadora vai numa vizinha. Ela que pensa vai votar a reforma da Previdência atual. Ela quer votar a reforma antes do retorno da isenção empresarial. Só que hoje deputado não aceita. Querem votar matéria no plenário com mais debate. Invade uma pessoa, invade uma pessoa na casa a sua base para votar logo a matéria. Vale lembrar que ano passado, quando era debatida a reforma da Previdência Nacional, que era de mais do AF, o menino tem muita alíquota. E não conheço 1% da reforma da Previdência do Estado. Mas tem muita alíquota, é mais do AF. A federal do que a estadual faz mais a conta. Faz uma besteira a conta. E agora ela está propondo uma reforma mais dura por conta da alíquota. E que vou dar logo para colocar o mínimo de decado possível. Já que esse ano de eleição e um PT de que está bem também na eleição. Outra notícia aqui é que o Rio do Norte foi o terceiro, foi o estado com o terceiro menor crescimento do país em termos de varejo, com 5,7%. Ficou a venda do Distrito Federal, que deve ter 10,9%, e do Pará, que deve ser 7,9%. Isso aqui é um efeito não só de mal, mas de 90 dias de isolamento de comércio fechado. E vamos ver como se recupera, como a população é assim, a abertura, se a população vai ficar ansiosa, ou vai logo a sua, aí compra. É importante que a economia volte a girar, porque um povo precisa de emprego, um povo precisa de dieta, um povo precisa de comida na mesa. Duas notícias que vou trazer agora. Divina, Motorola vai sair de recurso para a construção que tem a academia. O Pilatão tenha. Boa noite, cante o Pilatão. Melhor poder esportivo de Mossoró. O Pilatão. Pode aproveitar e pode pedir um negócio no ar. Quero ainda vida com o senhor, pode ser uma conversa. Fala aí um Pilatão. O senhor tem muita história no futebol, na política. Vamos conversar aqui, vamos. Me dê uma entrevista, por favor. Anota aí um Pilatão. Pronto, já recebeu recurso para a construção que tem a academia. Recurso carimbado. Eu vou abrir outra página, porque não. Na coluna de ótica
senza sottotozioni o da notícia importante. Também que dá um decurso que fala agora para gente comentar tudo junto. Minutinho. E mostrando também esse recurso para investir em saneamento. 328 mil do Ministério do Desenvolvimento para o bate em saneamento no papel horizonte, na conta mato, nova ventana, retenção, sototono e Santa Tamila. Além dos aposições, tem ficado tanto essa meta de 228 mil reais quanto a meta para a Academia Pública. São metas do deputado Beto Rosado. Aí a gente vê a importância de montado de deputado de Mossoró, de deputado não de Incontência. Mossoró já teve 2 deputados federais em Pilatão. Mossoró já teve 4 deputados estaduais. Agora nós temos 2 estadual e um federal. É importante que nossa cidade tenha cada vez mais representante no parlamento estadual e no federal. Fala que esse recurso serve a nossa cidade. Porque hoje o grande polo dos impostos que nós pagamos não fica no município, fica na União. E aí a União faz terceirizar. E aí a União, ela libera para quem quer. Então é preciso que alguém lute pela cidade de Mossoró. Pilatão, o senhor está entendendo tudo que eu estou falando, amigo? Fica aí, por favor. É muito importante eu saber se estão para me acompanhar direitinho. É muito importante o senhor aqui em Pilatão. Eu lhe admiro. O senhor é do maior esportivo de Mossoró, do Rio Grande do Norte. O senhor é muita dora. E ele faz o convite em Pilatão. Vamos conversar aqui. Vamos marcar uma entrevista para a gente fazer um papo, uma conversa franca sobre futebol, sobre política. O senhor é uma grande pessoa, uma grande personalidade. Vamos marcar essa conversa, Pilatão, por favor. Me dê essa honra de lhe entrevistar. O governo do estado emitiu uma nota sobre o contato que firmou com o SAMU, não, com a empresa de saúde, no valor de 8 milhões e 500 mil para... Ok, Pilatão, a gente se fala no fado depois. A gente se fala. E o governo emitiu nota respondendo ao questionamento do deputado Gustavo Carvalho e
É você um compromisso do Estado encarando o direito à saúde e também atender a recomendação do Ministério Público para resolver problema e obrigado, vida. Tudo de bom. E essa nota do dia da analítica no jornal de fato de ontem. Bom, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Agora eu vou contar uma novidade. Semana que vem não teremos a edição do Conversa Franca, mas duas edições. Uma edição na segunda, com Bruno Barreto como já havia anunciado, e uma edição na terça. Na terça-feira, quem estará conversando com a gente na terceira edição do Conversa Franca vai ser a vice-pedagoga. Um minutinho que estou abrindo aqui. Um minutinho. Estou vendo aqui para vocês a ficha da nossa convidada de terça-feira. Lembrando que segunda-feira, que está aqui em Bruno Barreto, às 8 da noite, Bruno Barreto, que é o melhor repórter político da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte, e ele vem aqui. E na terça-feira, que vai estar aqui, é quem de ABC. Quem de ABC. Quem de ABC era em pedagoga. Era especialista em gestão escolar, especialista em alfabetização e leitamento. E ela é coordenadora pedagógica do CPP, Colégio Pequeno Príncipe, e do Deseojado, a escola do Deseojado. Terça-feira, às 8 da noite, ela vai estar aqui falando dos desafios da educação, a educação que foi parada durante a pandemia. Vai ter recado. Então, Conversa Franca na segunda com o Bruno Barreto, Conversa Franca na terça com quem te aprecia. Uma boa noite a todos. Amanhã a 21ª edição do Vida e Debate, comentando no dia a dia. Boa noite a todos. Tchau.